Salve, salve, minha querida rapaziada do meu querido YouTube. Como que vocês estão hoje nesse sabadão? Obviamente, como quem tava na live ontem tá vendo que eu ainda estou gravando numa sexta-feira, mas é um vídeo muito importante porque eu vou falar pra vocês sobre o que que eu acho que é o futuro desse mercado, o que que eu observei nesses últimos dias, o que que a gente pode esperar do Busquets que chega amanhã e também outros fatores que eu quero compartilhar com vocês, umas observações que eu faço com vocês sobre o jogo e o futuro do mercado, beleza? Mas obviamente a gente tá chegando perto dos 500 inscritos. Meu objetivo até o final do ano é talvez chegar a 1000 inscritos aqui nesse canal do YouTube. Será que a gente consegue chegar a 1000 inscritos aqui no YouTube? Cara, eu queria muito ser monetizado aqui no YouTube. A gente tá bem perto. Quem puder compartilhar, quem puder deixar o like, compartilhar com um amigo, compartilhar com outro amigo que está jogando FIFA e gosta de FIFA, fala que eu dou umas dicas boas. Eu sei que ontem a gente tem que ser honesto, a gente errou. A gente errou, mas também não é nossa culpa. Isso daqui veio com link de icon. Isso daqui veio com link de icon. Eu não tava esperando que ia ganhar link de icon. É uma novidade desse ano. Ano passado ele tinha link especial com o time, ou seja, era da mesma liga. Enfim, ele ia linkar melhor ainda com o Jordi Alba. Acho que foi um dos motivos também porque subiu tanto. Mas esse ano eles literalmente deram link de icon pro querido Busquets. Enfim, antes de começar falando sobre os Busquets, eu quero falar sobre a evolução que chegou ontem, hoje na sexta-feira. Essa evolução é muito boa. Muito boa. E obviamente, se você guardou evoluções antigas, olha como você conseguia montar o seu Marcus Rashford, que pra mim é uma baita de uma opção, gente. Eu sinceramente acho que, cara, eu sei que muita gente tá falando 5 e 3, cara, 3, não, mano. Desculpa, olha essa carta, cara. Você bota um finalizador nesse cara, irmão, desculpa, gente, mas é uma baita de uma carta. Não tem como olhar pra essa carta e não achar que ele é muito bom. Ele ainda tem chute rasteiro, corridinha, sabe? Eu acho que ele é muito bom. É o Rashford também, tá ligado? E obviamente o preço dele só subiu demais. Na hora do hype, ele tava 25k. Obviamente, depois do hype, ele cai. Eu já disse pra vocês essa dica sobre essas evoluções que sempre tenta vender antes do hype ou na hora que sai a evolução, porque obviamente vai depois caindo. Em casos raros, a gente tem uma evolução meio que segurando de preço, só se ela é uma evolução que literalmente você tem que fazer. É bizarro você não fazer ela. Mas no caso do Rashford, ele segurou o preço, mas depois começou a cair. Acho que uns meia hora depois do hype, o pessoal começou a meio que desistir. Ele começou a cair. Mas ele é muito bom. E obviamente não é só ele. O João Félix também é uma ótima opção. Então, obviamente, quem não fez ainda essa evolução e está pensando em fazer essa evolução, tem ótimas opções aqui. No geral, cara, tem muitas opções muito boas nessa evolução. A gente tá vendo outro cara aqui que o FUTGG postou. Esse Thomas Asante. Obviamente, os links não estão ali. Ele é da Gana e joga na segunda divisão da Inglaterra. Mas, cara, olha uma carta que você consegue montar. E é isso que eu sinto falta. Eu sinto falta de umas evoluções assim. E realmente apareceu o porquê deles estarem colocando essas evoluções de mais um, mais dois em cada stats, que você pode fazer mais de uma vez. Aí o motivo. Você pode montar uma baita de uma carta. Eu acho que muita gente agora, pelo menos o Menezão, um seguidor aqui do canal, ele mostrou em live, ele está fazendo aquele Rashford que eu mostrei pra vocês, que tinha mais passe. GG demais naquela carta, tá? Você ainda acha que pode colocar ou uma daquelas Playstyle Plus que você ganha ou aquelas dois do passe, que era o Trivela, ou a Trivela do passe, ou o Tic-Tac, no Rashford. Aí se você quiser meio que botar uma Trivela nele, de boa, né? Eu acho que aquele Rashford é muito bom jogador, tá? Muito bom mesmo, gostei muito daquela carta. Eu, pessoalmente, estou fazendo no Morales, aquela lenda que era antigamente do OT, aquele espanhol, eu não sei se vocês lembram desse Morales, joga no Levante, ele é um Silver esse ano. Eu fiz a copinha, que a gente teve essa copinha Silver, aquecimento, né? Aquecimento Silver que dava uma evolução que dava R1 bugado e 5 estrelas de drible pra ele. Botei nele e depois botei nessa evolução e ainda tô botando outra evolução de passe pra ele. Ele vai ficar com uma cartinha bem maneira aqui. Eu até vou puxar, deixa eu puxar aqui pra vocês. Pô, eu vou ficar falando do cara e não vou mostrar pra vocês. Cara, eu realmente achei baita de uma carta. Esse cara aqui que eu tô falando pra vocês. Quem se lembra desse cara? Esse baixinho, OPzinho. Cara, ele é um cara que eu me lembro do FIFA 19, né? Era FIFA 19 do Futmas, que ele tinha uma carta muito boa. Se eu não me engano, era no FIFA 19, né? Que ele tinha aquela carta do Futmas. Mas enfim, ele é muito bom. Como vocês conseguem ver aqui, eu consigo fazer isso daqui. Se eu tivesse mais um desse daqui, eu conseguia deixar ele assim. Mas eu não consigo deixar ele assim porque eu já gastei um daqueles distribuidores de bola no Matheus Nunes, que deve ganhar uma evolução. Acho que amanhã, domingo, não sei quando vai sair, mas vai sair uma evolução para lateral direito. E eu tô
amando o Matheus Nunes de lateral direito. Eu tô fazendo várias evoluções nele, melhorando os stats aqui e ali. E ele realmente tá ficando bem, bem maneiro, tá? Mas eu consigo fazer esse Morales aqui, eu estou fazendo esse Morales assim agora. Eu acho que a última evolução que eu vou colocar nele é essa aqui do Tic Tac, se eu não me engano, ou era do... Eu não consigo colocar do Chapada porque ele já tem 4 playstyles normal, né? Eu tô pensando entre ou Tic Tac ou algum desses dois aqui. Não sei, eu vou ver ainda, vou decidir na hora, porque Tic Tac também é bom botar no meia, né? Mas eu fico pensando que meia eu vou colocar 83. Não sei, não tem nenhuma evolução que me chama muita atenção. Mas enfim... Eu tô fazendo esse Morales, eu acho ele muito, muito bom. E eu realmente acho que essas evoluções, rapaziada, elas vão começar a afetar o mercado. Porque o que a comunidade está falando com a EA agora é: queremos evoluções, queremos evoluções, queremos evoluções. E a EA mostrou hoje uma baita de uma evolução, um baita combo de evolução por um preço muito baixo. 25k não é muita coisa. Então a gente realmente pode começar a ver mais e mais evoluções dominando o cenário, assim fazendo as suas cartas serem inegociáveis e mais gente vendendo seus atacantes, seu meio atacante, sei lá o que for, dependendo da evolução, afetando o mercado em geral, né? E fazendo essas cartas caírem de preço por causa da evolução. E obviamente a gente já conversou sobre isso, eu já falei pra vocês que eu acho que a EA tinha um plano de, tipo assim, segurar a curva de potência no começo desse jogo, com as promos que saíram eram bem de boa, não extrapolaram nem nada, ganharam mais um, mais dois em algumas stats ali e aqui. Só que quando chegou esse Rating Reloaded, a EA extrapolou nas stats, mas segurou na Playstyle Plus. E eu acho que é isso que eles vão fazer. Eles vão começar só a segurar na Playstyle Plus e depois e vão aumentando demais, na verdade, os stats, né, das cartas. Como a gente viu o Anthony, por exemplo. A carta do Anthony é uma baita de uma carta esse ano. Desculpa, a carta, não a carta dele normal, né? A carta do Anthony, que eu diga, a da promo, né? É uma baita de uma cartinha bem maneira mesmo. E o que ele não tem é Playstyle Plus, tá ligado? Ele está 230k, um bom valor, porque, cara, tipo assim, Chapada, Tic Tac, R1, Corridinha e ainda Malvadeza, baita Playstyles. Ainda tem 5 de drible. Sei que 3 de perna ruim é bem fraco, mas é o Anthony, ele é bem agilzinho, 93 de agilidade, 94 de equilíbrio, é muito bom. E eu acho que é uma ótima carta, só que ele não tem uma Playstyle Plus. Ele não tem uma Playstyle Plus. Se eu não me engano, você só consegue colocar ele no Cobblestone, você não consegue colocar o Tic Tac Plus nele. Mas eles não têm nenhuma Playstyle Plus e eu acho que é isso que a EA vai segurar esse ano. Eles vão segurar muito nessa questão de Playstyle Plus. A gente talvez semana que vem, né? A gente veja um time daquele do Halloween com mais jogadores de Playstyle Plus, mas eu ainda acho que a EA vai realmente segurar. Eu acho que no Natal desse ano a EA não vai colocar 2 Playstyle Plus que nem eles colocaram no Coringa de Inverno ano passado. O jogo também não tá nesse nível. O meu problema com o jogo atualmente é muito a questão do servidor. Mais que gameplay, ano passado, nessa época, destruída a cabeça com a gameplay. Mas enfim, eu acho que isso obviamente afeta muito o mercado, com as cartas toda semana vindo com stats absurdos, evoluções também melhorando os stats, tá ligado? Somente os stats, dando uma Playstyle Plus, alguma coisa assim, ou você até fazendo um combo assim, eu acho que as cartas vão ficar perdendo seu valor com o tempo, tá? Eu já falei pra vocês qual é a minha opinião, eu acho que esse final de semana vai ser um início, o pessoal até pode cair de preço naquele sábado à noite, domingo à noite, mas eu acho que semana que vem uma promo grande daquelas, que é o Halloween, o Ultimate Scream, com evoluções naquela promo que eu acho que vão ser muito grandes, com packs que também que devem ser muito grandes, com jogadores da promo que devem ser muito bons. Acho que o pessoal vai gastar Fuel Points para comprar os packs, vai gastar dinheiro, coins, Fuel Points para fazer evoluções que eu imagino que devem ser muito boas, tá? Então fiquem com isso em mente, eu acho que é isso que o jogo está se direcionando. Mais uma vez, mais um ano com um time inegociável e assim ferra completamente com o mercado. Ainda teve boatos dos tokens que eu vou falar mais pro final do vídeo, mas eu explico isso depois. Primeiro eu vou falar sobre o João Pedro que chegou. E sinceramente, cara, a gente até falou isso no vídeo anterior. Eu falei que o Ekitike podia cair de preço. O Ekitike não caiu muito de preço. 2 motivos que eu acho que ele ainda não caiu de preço. Estamos na sexta-feira enquanto eu gravo isso. Ainda está num horário bom pra WL. O pessoal ainda está jogando WL. Eu acho que o pessoal vai começar a terminar de jogar a WL e vai começar a vender suas cartas daqui a pouco, mais pra sexta-feira à noite, além do sábado à noite, é onde geralmente cai mesmo. Porque sábado à noite, geralmente sábado e domingo à noite é onde o pessoal tá realmente, o pessoal grande, assim. A maior quantidade de pessoas estão terminando WL. E assim, Ekitike eu acho que pode ser um que vai cair. Mas também não é aquela coisa que ele vai cair monstruosamente, né? Porque o João Pedro não veio com um preço tão acessível pela carta que ele é.
A carta de João Pedro aqui, que se você me perguntar, são bem parecidas, cara. São bem parecidas mesmo. Eu sei que o Ekitike tem mais 3 de pace. E mais, eu acho que, quanto? 2 de físico, né? Mas o drible é igual. Acho que o drible do João Pedro é até um pouco melhor em questão do equilíbrio, né? Acho que até. O drible em geral, na verdade. Só o drible. A stat drible do João Pedro que é pior do que o drible do Ekitike. A frieza do João Pedro é até melhor. O chute do João Pedro é melhor. Só o posicionamento do Ekitike é melhor. E eu acho que o pace do Ekitike, obviamente, é melhor, né? Mas o passe do João Pedro é muito melhor que o Ekitike. Então, tipo assim, na minha opinião, isso sou eu. Entre o João Pedro ou o Ekitike, eu vou de João Pedro. Eu vou de João Pedro. Não tem porquê. Se eu tenho a forragem pra fazer o João Pedro, eu vou fazer o João Pedro. Não tem porquê eu ir de Ekitike com uma carta bem parecida. Eu achei bem parecido mesmo essas cartas, tá ligado? Eu sei que o R1 faz uma diferença pra Ekitike, faz, mas, cara, eu não acho que, tipo assim, o João Pedro esteja muito atrás. Mas eu acho que, por exemplo, se esse DMF fosse, tipo, 80, 70k, irmão, esse Ekitike ia ter caído muito na hora. Nem sei como que foi que ele se reagiu, como que ele reagiu hoje. Porque a gente tá aqui, a hora do hype, né, aqui, ó. Ele caiu um pouco, né? Ele caiu pra 189, mas nada absurdo. Ele subiu depois, obviamente, com a questão do pessoal jogando a WL, né? Mas enfim, eu achei esse um baita DME, um DME bem maneirinho, tá? Não me leve a mal, eu gostei do preço até. Eu achei que no máximo 100k era aquele preço meio que tipo, tá, mas eu ainda acho um bom preço, tá ligado? 100k acho que boa. É uma boa carta, gente. É 4-4, links bom com Chelsea, brasileiro. Eu acho uma boa carta, tá? Eu realmente gostei dessa carta e eu realmente acho que o Ekitike pode continuar caindo de preço depois da WL. Enfim, mas o que estamos esperando nesse final de semana também? O nosso querido Busquets. E o que a gente se ferrou ontem? Ele ganhou, quer dizer, hoje, né? Hoje de manhã, na verdade. Porque eu dei a call ontem. Falei, pô, gente, eu vou comprar o Jorge Alba. Eu comprei 4 Jorge Albas, comprei 4 Messi. Eu falei, cara, esses caras vão explodir de preço quando sair esse Busquets. Mas o que o xerife fez pra gente hoje? Ele meteu um vazamento que o Busquets vai vir com Icon, com link de Icon. E isso completamente me destruiu. Destruiu o Jorge Alba, que, cara, ele caiu muito, mas depois ele deu uma subidinha, agora ele tá caindo de novo. Porque eu acho que realmente o pessoal tá raciocinando, pô, não tem porque eu ter o Jorge Alba se o cara tem um link de Icon, tá ligado? Mas o Jorge Alba a gente vendeu por 16 e por 17, tá ligado? E a gente perdeu em cada um 6, 5k. No total foram uns 24k que eu fiz o cálculo. 24k que a gente perdeu nele, a gente comprou 4. E no Messi a gente não perdeu nada, só em taxa mesmo, porque a gente vendeu pelo mesmo preço. O Messi não tinha caído tanto que nem ele caiu agora. Eu acho que o Messi agora tá tipo 9k no PC, eu acho que ele caiu mais ainda no console. Mas é realmente triste, porque eu nunca gosto de passar uma call pra vocês e essa call não dá certo. Até agora a gente tinha acertado tudo, em questão de time, em questão de mercado, até das calls que a gente faz aqui no canal, a gente tinha acertado tudo. Obviamente eu não gosto disso, dessas calls, essas calls dão certo, porque eu não gosto de errar. Mas a gente erra de vez em quando, acontece. O importante é a gente melhorar na próxima call. E obviamente eu dei essa call pra vocês daquela questão do Pogba, que eu acho que vai dar muito certo, tá? Mas acontece, Jordi Alba. Espero que ninguém que tenha seguido a minha call tenha perdido tanto dinheiro. Eu falei até com o pessoal que ontem no Discord que tava indo fazer isso, mas eles esqueceram e acabaram não comprando. Eu falei, cara, vocês deram sorte, foi bem que vocês não compraram. E a gente perdeu 24k, não acontece, a gente faz esse dinheiro de volta. Mas enfim, o que eu acho que esse Busquets vai ser, né? Esse Busquets vai ser absurdo, cara. E pelo que estão vazando, estão meio que estipulando, esse cara vai ser entre 200 a 300k. Cara, se esse cara é 200 a 300k, irmão, essa carta aqui vai ser um DME obrigatório. Obrigatório de você fazer. Não tem como você não fazer o Busquets. É literalmente um DME obrigatório você fazer. Eu tô pensando em guardar minha WL pro domingo pra fazer ele, porque eu tenho certeza que ele vai chegar domingo. Amanhã chega aquele player pick do Calafiori e do Hudson, mas eu acho que ele vai chegar domingo e, mano, ele vai ser um baita de DMS se for 200 a 300k, tá? E pelo que falaram, ia ser menos que 500k, mas 200 a 300k, cara, baita DME, tá? Eu, por agora, não investirei em forragem, muito porque, obviamente, ele já tá meio que hypado, as forragens já devem estar hypadas. A gente até pode dar uma olhada aqui, o preço de forragem, mas eu acho que as forragens agora estão bem hypadinhas, não tem o porquê. Até que não tá tanto assim não, até tô pensando em investir em umas Kellyzinhas, tá? Porque geralmente quando a Kelly tá 10k, eu consigo pegar umas por 9,5. Até tô pensando em investir assim agora, tá? Mas, cara, eu acho que também seria um DMA muito caro também, tá?
tem um lado meu que acredita que ele vai ser tipo 400k. E aí é um preço meio salgado. Mas, cara, eu não investiria em forragem agora, não. Depende. É aquela coisa que eu falei pra vocês. Quem é do console e vê uma Kelly, por exemplo, a parte de 9, compro, ou 9,5, compraria. Porque quando ela tá no hype, ela fica 11, 12, tá ligado? Um hype de um Icon chegando, ela fica pra 11, pra 12. Mesma coisa no PC. Abaixo de 10, compraria. Eu tô pensando em comprar mais Kellys agora. É a primeira vez que eu vejo a Kelly a 10k também, tá? Então, há muito tempo que eu não vejo isso. Tá? Ficou a semana toda nesse preço. Então, nesse preço assim, se eu conseguir no bid, perfeito, perfeito. Não vejo errado, porque sobe geralmente quando um DMA foda chega. E eu acredito que a gente tá a 2 semanas do Icon. Então, enfim, acho muito maneiro, acho muito bom esse DME e eu acho que com certeza eu vou fazer, meio que é obrigatório todo mundo fazer, né? E ele obviamente pode afetar no mercado. A gente viu o Pedri, eu comprei um Pedri hoje à tarde pra jogar minha WL, 91k que eu gastei nele. Ele caiu pra 85. Por quê? Porque obviamente é o hype da WL e você tem que tomar cuidado pra você não pegar o pessoal na bolha. E eu peguei, obviamente, comprei ele na bolha. Ou seja, a bolha é quando tá todo mundo indo jogar WL, comprando jogadores e sobem de preço. Só que qual é o problema? Se a bolha explodir, irmão, você vai pegar a ladeira abaixo. Tu vai pegar a ladeira abaixo. Aqui é a ladeira abaixo. Aqui é a ladeira abaixo. Que já começou. A ladeira abaixo, irmão. Olha lá, olha quando eu comprei ele aqui. Você nunca deve comprar nessa aqui, tá? Sempre fiquem atentos a isso. Nós nunca compra assim. Mas a ladeira abaixo, irmão. A ladeira abaixo é triste, tá? E ele vai só cair. Ele vai só cair. Eu até pensei em segurar ele pra amanhã, porque provavelmente eu vou jogar minha WL amanhã. Mas eu falei, cara, amanhã ele vai ter uns 60. Certeza. Eu tenho que comprar ele antes do hype, antes de todo mundo acordar, tá ligado? Eu tenho que ver hoje quando que vai ser o menor dele e vou comprar. Hoje é de madrugada, tá ligado? Eu compro ele de volta. Enfim. Isso eu falando, obviamente, numa sexta-feira e vocês vendo esse vídeo no sábado à tarde, na hora do almoço, beleza? Mas, cara, sinceramente, gente, é uma parada bizarra, tá? É uma parada bizarra esse mercado, sexta-feira, como os preços só caem, eu sei que é muito bizarro, tá? Mas esse Busquets afeta, eu acho que alguma dessas cartas, se o preço dele for tipo uns 200k. Porque eu acho que podia influenciar um pouco o preço do Frank, por mais que o Frank seja absurdo em game. Eu acho que esse Busquets tá com uma carta muito boa, já vazaram as playstyles normais dele, é cabeça fria, passe incisivo, passe longo e antecipação além do tic-tac, é uma baita carta dele, tá? Com esse link de Icon, acho que uma galera vai querer fazer e obviamente uma galera vai vendendo seus Frank de Jong, seus Pedros da vida que podem ter influência, tá bom, gente? Enfim, última coisa que eu vou falar pra vocês hoje e pra vocês tomarem muito cuidado com essa questão do hype de cartas. Você viu o Marcus Rashford, ele estava hoje à tarde 20k antes do hype, como vocês conseguem ver aqui. 28k ele chegou antes do hype. Ou ele chegou no hype. Não, na verdade ele estava aqui. Não, na verdade ele chegou a 28, desculpa. Olha como ele só caiu depois do hype. Se você vendeu ele aqui, você comprou ele aqui e vendeu ele por aqui, irmão, GG. GG demais. Parabéns demais. Porque é assim que você tem que fazer. Agora olha como ele só caiu depois. Caiu. É triste. E é triste mais. Mas tinha uma influência de que esse cara foi vazado por alguns caras que são especiais, né? Nem todo mundo ganha esses vazamentos antes. Mas esse cara foi vazado antes pra uma galera. Por quê? Porque olha ele na terça-feira. Aí olha ele na quarta-feira. Tá 7k, 8k. Mas depois ele caiu. Quarta-feira o pessoal querendo terminar Rivals, tá bom? Mas olha ontem. 6k, 6k. Quinta-feira, boom. 11k. Do nada. Do nada. Só boom. 11k. Isso pode ser um clássico plump and dump. Se você não sabe o que é isso, é um pessoal influenciando demais o mercado. Tem vezes que é um motivo bom, porque vai chegar uma evolução muito boa, que nem chegou no Rashford, que, obviamente, vocês viram depois, quando realmente foi vazado que o Rashford ganharia uma evolução hoje, na sexta-feira de manhã, olha como, quando confirmaram a evolução dele, olha como ele só subiu demais. Subiu, ficou assim, depois na hora do hype, antes do hypezinho, subiu demais. O hype geralmente lá fora é esse horário aqui, 6 horas, 6 p.m. aqui, tá? E é triste, porque, tipo, eu imagino que muita gente deve perder com isso. Tipo, o pessoal, imagina que o pessoal comprou aqui, o pessoal que não tem noção dessas coisas, comprou aqui, achando que conseguia revender por mais caro, mas depois, tipo, caiu, tá ligado? É isso que vocês sempre tem que ter noção, mano. Sempre tem que ter noção, vende antes do hype, ou vende na hora do hype. Tipo, literalmente na hora que tá todo mundo comprando. Mas você tem que tomar cuidado que se for vender na hora do hype, você tem que vender por um pouco menos do que tá e por rápido mesmo. Tem que listar por, tipo assim, ele tá vendendo por 28, você tem que listar por 25. O pessoal vai comprar assim, na hora.
O pessoal sempre compra na hora, beleza? Uns 2, 3K abaixo sempre vende na hora, beleza? Mas, obviamente, ele caiu de preço. E esse foi um plump and dump normal. Até justificável, porque ele veio a evolução. Agora eu vou te mostrar um plump and dump não justificável, que é o Howard foi essa semana. Um seguidor meu, esqueci o nome, desculpa, irmão. Você veio na terça-feira ou foi na quarta-feira? Não, foi na... Calma aí, eu tô tentando achar aqui, tá, gente? Foi na quinta? Foi na quinta-feira. Quinta-feira de manhã ele mandou isso pra mim. Quinta-feira, na verdade, ontem. Ontem falando que ontem é quinta-feira pra mim. Ainda, pra vocês não. Ele chegou pra mim e falou assim, cara, olha o que aconteceu com o Howard. 140k, tá? Tá bom pra vocês? 140k? Isso é o plump and dump do mal. Os caras que podem fazer um vídeo e comprar bots pra dar like no vídeo e assustar a pessoa, ou podem estar no Discord, uma galera que tem coins pra cacete, obviamente, por fazerem isso com frequência. Falam, vamos comprar, escreve assim no Discord, vamos comprar vários Howard pra influenciar o mercado. E eles têm dinheiro pra fazer isso, acredito que quiser. Então eles compram vários por 89, 90, 91, 92, que é o preço que tava. Influencia demais o mercado. Olha como ele sobe. Olha como ele sobe. Olha como ele sobe. Olha como ele sobe. Por causa de um plano pendão falso. Mas olha, então quando o pessoal percebe que não tem nada com ele, cai de volta. Ele cai de volta. Beleza? E obviamente ele tá 100k agora, mas é obviamente porque o pessoal tá jogando WL, o pessoal tá terminando WL agora, já tá listando ele de volta pro preço normal dele. Então quando você vê um Howard subindo pra 140k por nenhum motivo, aí que você tem que ligar o alarme. Você fica tipo, Howard, um goleiro subindo pra 140k? Aí que a noção que você tem que ter, tá ligado? E o Rashford se justifica, porque é um jogador que realmente pode entrar numa Evo, sendo 80, aí ele tá fazendo muita evolução de 80, mas também podia ter sido um pump and dump. Mas o Rashford é mais comum dele ganhar uma Evo do que um Howard, tá ligado? Então o Howard foi o maior exemplo ali que eu dou pra vocês de pump and dump. Sempre fiquem ligados nisso e tomem cuidado com isso, tá? Porque se você quiser entrar pelo menos nesse pump and dump, você tem que ser muito ligeiro. E tem que literalmente tá acompanhando quando o preço dele tava 90, quando ele subiu pra 100, você já tinha que ter comprado um, pra depois vender no 120, 140. Isso é uma noção que você tem que ter de rapidez, tá ligado? Você tinha que ter noção disso. Você tem que estar acompanhando na hora e também sorte. Quem vai estar acompanhando a porra do Howard, tá ligado? Do nada. Mas enfim, fiquem ligados nessa questão de pump and dump. É um malefício muito grande que tem nesse jogo. E eu acho que a EA agora, não sei se vocês viram, mas o Weaver, o nosso querido Weaver Foot, que não é um vazador, mas ele é um cara que geralmente traz umas notícias que são verídicas pro T, e eles mandaram isso, ele meio que destacou isso, que o que a EA mandou hoje nas mudanças que a EA tende a fazer nesse jogo, a próxima atualização, que eu vou gravar outro vídeo depois com calma, do quais jogadores podem ser afetados com essa nova atualização de jogadores, porque eles vão buffar umas coisinhas. Mas esse vídeo já tá bem longo, eu vou deixar pra falar isso no próximo vídeo. O que ele destacou aqui? Eles realmente estão de olho nesse feedback sobre evoluções e a questão do mercado. E o que eu acho, que eu vi um rumor esses dias sobre isso, sobre essas evoluções causando muito pânico no mercado, cartas subindo e descendo sem nenhum motivo, que nem foi aquele Howard, tá ligado? O que eu vi um rumor que iam trazer de volta? Tokens. E se trouxerem tokens de volta, irmão, muita gente vai ter dificuldade demais de tradar. Tokens é literalmente uma das piores coisas que já teve no web app. Eu acho que antigamente tinha no web app. Era literalmente você não conseguia bidar, eu acho, numa carta. Você tinha um tokens específicos para bidar ou para comprar agora. Eu não me lembro muito bem, que tem muito tempo disso. Mas você tinha meio que um número certo de tokens para comprar cartas e bidar cartas no web app. Não sei se isso chegou aí pro console, acho que não, acho que só foi no web app. Mas era muito ruim. Porque se acabasse os tokens, você não podia mais comprar ninguém, bidar em ninguém. Então você, obviamente, perdia, tá ligado? Seu dinheiro. E, cara, se você quiser, mas você ainda pode comprar no console. Cara, comparado web app com console, irmão, o que você consegue comprar, snipar a carta no web app, bidar em todas as cartas no web app e você perde no console, porque é muita coisa que você tem que fazer e o console tem um delay absurdo, você não tem noção, irmão. Geralmente quem faz muito trade faz a maioria desses trades, dessas análises de cartas no web app. Não que você não consiga fazer isso no console, você não consiga snipar cartas no console, comprar, ficar de olho nessas cartas no console.
Você consegue, só que no web app é muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Enfim, se eles trouxerem esses tokens, pode ter certeza que o mercado pode ir pro cacete. Pode ir pro cacete pra caralho, tá? Enfim, gente, o vídeo fica por aqui. Eu ainda vou trazer um vídeo sobre a atualização desse jogo, o que foi as atualizações e o que eu espero desse jogo, beleza? Com essas atualizações, o que eu espero do mercado, beleza? Tamo junto. Obrigado de novo, obrigado a todos que ficaram até o final. Tamo junto. Bom sábado.